Oi, tudo bom? Quanto tempo eu não apareço por aqui, né? Tô sempre só com as mãozinhas aparecendo, mas eu resolvi voltar a aparecer porque a gente tá começando a finalizar o nosso novo cenário aqui no meu ateliê, com algumas linhas e tem algumas coisas aqui em volta que vocês ainda não estão vendo, que tá ficando bem bacana e logo logo eu mostro pra vocês. Mas na videoaula de hoje não tem nada a ver com o ateliê, nós vamos fazer essa belezura aqui que vocês curtiram muito lá no Instagram. Inclusive vou deixar o meu arroba aqui embaixo, você já começa a me seguir lá no Instagram se você não me conhece ainda por lá. E nós vamos aprender não só a bolsa, porque a bolsa em si é simples, mas na postagem eu falei sobre esse ponto, que é um ponto super bonito, ele é clássico, mas é muito simples de fazer. Vocês não têm ideia, para quem ainda não conhece, como é simples de fazer. Isso daqui é a variação de um ponto baixo. Facinho, facinho de fazer. Então vamos ver como é que a gente fez esse ponto aqui e construiu essa bolsa. E lógico, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações, que eu também estou sempre postando, praticamente toda semana eu posto novidades por aqui. E vocês também me incentivam e ajudam o canal a crescer. Porque lógico, quanto mais interação eu tenho de vocês aqui, mais o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante, vai distribuir para mais pessoas, vai ajudar o meu canal a crescer e vai me incentivar a colocar sempre conteúdo gratuito para vocês aqui, tá bom? Então, vamos à videoaula? Não esquece de dar um comentário para saber se vocês gostaram, não só da bolsa, mas também desse pontinho lindo. E nessa daqui eu coloquei um fundo de sintético para fazer link com essa alça maravilhosa, tá bom? Então, bora lá? Um beijo! Então, para esse nosso projeto, a gente vai usar uma base. Eu não vou fazer a base em crochê, vocês têm a opção de fazer a base em crochê também, mas eu já vou começar aqui com uma base em couro. Esta base daqui, ela mede 25 por 10. Vou usar um fio de poliéster, ele é um fio mesclado super bonito. E esse fio daqui, ele tem 4 milímetros. Eu vou usar, então, esse fio de poliéster 4 milímetros. Ele é um tom Tiffany com castor, né? E tem essa mescla que combinou bastante aqui com os nossos acessórios. Tesoura. Vou usar uma agulha 4 milímetros para tecer esse fio. Se eu precisar de uma agulha mais fina para remate, fica a critério de vocês. Normalmente eu uso uma agulha 3, 2,75 para remate, mas aí fica a critério de vocês. Isqueiro para queimar a pontinha do fio para não desfiar. Marcador eu sempre tenho à mesa, porque pode ser que eu precise em algum momento. Então, tenham sempre marcador, tá? Um botão imantado para a gente fechar a bolsa e esse par de alça em ratã. Então, esse é o material que a gente precisa. Quem quiser forrar, pegue aí tricoline ou algum outro tecido da escolha de vocês, que também fica bem bacana. Então, é isso. Então, vamos começar nosso projeto? Bom, como é que a gente começa, então? A parte do lado direito do couro, ela fica para baixo, ela fica para fora da bolsa. Então, eu preciso deixar o avesso, a parte interna, virada para dentro da bolsa. Então, eu vou começar fazendo pontos baixos em volta de toda a minha base. Como é que eu começo? Eu já puxo meu fio em qualquer buraquinho que eu quiser. Já vou puxar aqui meu fio, já vou dar um nozinho. E já vou fazer outro ponto. Dentro de cada buraquinho desse daqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ok? Eu quero a bolsa um pouquinho mais bojuda e eu vou deixar pouquíssimo espaço sobrando aqui. E eu vou aproveitando e arrematando esse meu fiozinho aqui inicial. Então, ó, puxo, tiro, introduzo, puxo meu fio lá de trás e tiro. Fazendo, então, 2 pontos baixos dentro de cada espacinho desse. Não apertem muito ponto, para depois não ficar difícil a gente começar a subir o corpo da bolsa, tá? Se vocês quiserem fazer com menos pontos em cada buraquinho, pode fazer um em cada buraco. A questão toda é que começa a ficar muito espaçado e a bolsa vai começar a fechar, o que eu não acho interessante. Então, testem aí com a base de vocês, ou façam até mesmo a base em crochê. Já tem vários vídeos aqui no canal eu ensinando a fazer base em crochê.
Então, eu vou fazendo aqui 2 pontos para cada ponto, para cada buraquinho aqui, que seria o nosso ponto de base, né? Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Aqui, nessa esquininha daqui, exatamente nessa, eu vou fazer 3 pontos. Por que eu vou fazer 3 pontos? Normalmente, quando a gente tem essas quinas aqui, elas tendem a abrir. Se eu faço pouco, porque ela tá... Você concorda que eu preciso de mais espaço para fazer essa curva? Se eu coloco menos pontos aqui do que eu tenho no restante do corpo, isso aqui vai ficar um pouco diferente do restante, da base, né? Então, ela vai abrir um pouquinho. Então, nessas 4 quinas, eu vou colocar um ponto a mais. Isto também é opcional. É o que eu enxergo que fica legal para minha peça. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Quanto mais pontos eu colocar na base, maior vai ficar o corpo da minha bolsa. E essa é a minha intenção, até porque a gente tem uma alça super poderosa para deixar uma bolsa muito pequenininha. Cheguei de novo aqui na mesma direção, desse ponto que eu coloquei 3, e vou colocar novamente, então, 3 pontos aqui dentro. A gente vai arrumando. Então, eu vou continuar toda a volta aqui, lembrando que aqui nessa quina e aqui, eu vou fazer 3 pontos e o restante todo 2 pontos. Chegando aqui, então, eu volto com vocês. Pronto, já cheguei aqui no meu último ponto. Então, eu já forrei aqui os pontos da minha base de couro. Para agora, a gente vai começar a subir o corpo da bolsa. Então, como eu faço aqui? Aqui eu vou fazer fechamento normal. Nessa primeira carreira, quem já é velho aqui de canal e já assiste alguns vídeos meus, vai lembrar que eu, quando pego a cabeça do ponto, eu pego também esta laçadinha daqui, pra gente não deixar nenhum buraco em função do peso da bolsa. Vocês vão entender. Vou só fazer o primeiro fechamento aqui. E nos outros pontos vocês vão entender. Aqui é a mesma coisa. Eu introduzi a agulha e já peguei nessa laçadinha. Então, faço aquele fechamento tradicional que vocês já sabem fazer. Já fecho aqui meu primeiro pontinho. O próximo ponto que eu pegar, eu vou colocar aqui na cabeça do ponto, pegando as 2 alças, para esse caso que a gente tá fazendo. E também vou pegar este pontinho daqui. Então, eu vou pegar 3 alças no total. Tá? Eu peguei 1, 2 e a terceira lá de trás. Puxo e fecho no ponto baixo. Então, o ponto baixo é o normal, não muda nada. Eu só pego aqui a cabeça do ponto e mais essa alcinha. Vamos tentar, vou fazer de novo e tirar o fio da frente, ó. Peguei aqui na cabeça do ponto. E também nesta alcinha daqui, ó. Tá? E é isso. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada um desse pontinho aqui de base da nossa base do sintético. Lembrando de pegar essa alcinha de trás do ponto também. E quando eu chegar, então, aqui de volta, pra gente começar o nosso ponto fantasia, dar sequência ao ponto fantasia, eu volto com vocês. Bom, então, chegamos aqui no nosso último ponto baixo da base. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso ponto fantasia. Esse ponto fantasia, ele é 100% feito com ponto baixo. Então, é uma variação de ponto baixo, uma junção de ponto baixo que vai trazer esse efeito diferente na bolsa. Como é que a gente faz? Eu vou fazer fechamento de carreira circular, tá? Não vou fechar a carreira ponto a ponto, eu vou dar continuidade e fazer circular. Então, eu acabei o último ponto aqui, eu introduzo a agulha na cabeça do próximo ponto, puxo num baixíssimo, passo aqui por baixo do ponto, e fico com 2 laçadas na agulha. Agora, eu já venho pro próximo ponto. Então, veja, eu coloquei aqui, puxei meu baixíssimo e meu primeiro ponto baixo que eu não tô fechando, eu só puxei. Eu vou introduzir a agulha no próximo ponto de novo, vou puxar de novo o fio. Vou ficar com 3 laçadas. Passo por dentro do ponto do meio a laçada, sem puxar o fio que vem do novelo,
e fecho meu ponto baixo, tá? Então, nosso ponto fantasia é esse. Vamos fazer de novo. Eu acabei esse meu ponto aqui dentro. Eu vou começar o próximo ponto aqui dentro também. Então, eu introduzo minha agulha aqui dentro, puxo meu fio e não fecho, fico com essas duas laçadas. Venho pro próximo ponto, introduzo minha agulha, puxo meu fio, passo essa laçada por dentro dessa sem pegar o fio que vem do novelo. Passo assim, fico com duas laçadas e fecho meu ponto baixo. Então, ó. Esse é o nosso ponto fantasia. E acumulando um em cima do outro, ele dá um efeito bem bonito e uniforme. Não fica muito bruta a peça, ela fica delicada como se estivesse sendo feita toda em pontos baixos, mas dá um efeito diferente. Então, ó, vamos voltar aqui. Volta no último ponto que a gente fez, introduz a agulha, pesca o fio. Fiquei com duas laçadas na agulha. Introduzo no próximo ponto de novo, pego lá atrás o fio. Passo esse fio por dentro dessa laçadinha do meio e fecho o ponto baixo. Então, a nossa bolsa, ela vai ser feita toda assim. A gente vai subir aqui aproximadamente uns 20 centímetros de crochê. Depois fazer a parte de acabamento do corpo da bolsa e prender a alça. Então, ó, continuo no mesmo esquema, não mudo nada, na curva não faço aumento, não faço diminuição. Eu vou fazer o tempo inteiro a minha bolsa com esse ponto fantasia daqui. O fechamento de carreira é exatamente a mesma coisa, a gente vai fazer carreira circular, então não vai ter fechamento, a gente vai continuar puxando um ponto baixíssimo e continuando dentro do mesmo ponto. Em todo final, início de carreira, a gente vai fazer dessa maneira. E o restante é assim, tá? Ó, cheguei aqui na curva, faço a mesma coisa. Ah, vai ficar apertado? Tá certo, porque ela vai começar a subir. A gente tá fazendo aberta, mas ela é assim, né? Então, ela vai começar a fechar mesmo, porque eu tô fazendo já a subida do corpo da bolsa. E para ajudar vocês a fazer, para puxar essa laçadinha, essa última laçadinha aqui dentro, só encosta o dedo aqui, ó, que ela não escapa da agulha. Ó, achei, peguei o segundo, segurei aqui. Porque se você não colocar o dedo, a chance dela escapar, ou não escapou a minha, vamos ver aqui, mas a chance de escapar é grande. Ó. Opa! Facilita bastante, até para agilizar o trabalho, colocar o dedo aqui e dar continuidade. Tá legal? Então, eu vou continuar essa carreirinha daqui. A gente vai fazer mais uma mudança de carreira juntos. Então, quando eu chegar lá no último ponto, eu volto com vocês pra gente fazer junto a mudança de carreira, ok? Então, continuem daí, que eu tô fazendo daqui. Bom, já tô chegando aqui no meu último ponto. Nos últimos pontos, na verdade. E, ó, sobrou um ponto aqui. Eu tenho que fazer dois, mas lembrem-se que sempre o primeiro eu faço dentro do último já usado. Então, ó, deu certinho. Então, fiz aqui meu último ponto fantasia. Eu introduzo a agulha aqui na cabeça do meu primeiro ponto da carreira, puxo a linha, fecho no baixíssimo. Introduzo a minha agulha dentro do mesmo ponto. Opa. Puxo, fico com duas laçadas. Introduzo no ponto seguinte, puxo e fico com 3 laçadas. Passo essa minha última dentro da laçada do meio e fecho meu ponto baixo. E assim a gente continua. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, para vocês verem que a junção gera pouquíssima cicatriz. Foi essa a melhor maneira que eu encontrei de fazer a transição de carreira sem gerar cicatriz na peça. Porque fechamento de carreira,
Eu tentei de várias formas, não gostei muito. Esse aqui ficou perfeitinho, ficou um ponto seguido do outro. Então, a gente vai continuar a nossa peça até a gente alcançar aproximadamente 20 centímetros de altura nesse mesmo esquema, fazendo esse pontinho o tempo todo, fazendo a carreira circular, como a gente falou, passando de uma carreira para outra de forma circular, com ponto baixíssimo. E é só isso a nossa bolsa, não tem mais nada. É um ponto super bonito, a linha já ajuda bastante, que é uma linha mescla, então dá todo um charme na peça. E eu vou continuar aqui, então vamos fazer assim, quando eu chegar nos meus 20 centímetros aproximadamente de altura, eu volto com vocês, pra gente dar o acabamento na boca da bolsa e colocar essa alça maravilhosa de ratã que a gente tem aqui, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, continue aí e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, estou chegando aqui no final da minha última carreira, já subi aqui os meus 25 centímetros. Eu tava olhando um vídeo, até já retifiquei pra vocês, não são 20 centímetros e são 25. E a gente vai contar aqui a quantidade de carreiras que eu fiz com 25 centímetros, então, usando, lógico, esse fio, esse ponto, a minha agulha, pode ser que tenha um pouquinho diferente, tá? Então, ó, contando com a primeira carreira aqui da base, que é a primeira que a gente fez de ponto baixo normal, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 carreiras. E ela vai acabar aqui com esse degrauzinho, porque a gente fez carreiras circulares, tá? Então, aqui também eu tenho 26 carreiras, isso é importante, por isso que eu coloquei marcador. Teve um ponto do vídeo que eu acabei pulando, que foi exatamente após o primeiro fechamento, que é fazendo ponto baixíssimo, que iguala a altura da carreira, é só continuar fazendo ponto circular. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui não seja o último ponto, que eu vou fazer mais uma carreira. Aqui começa a minha nova carreira. Eu só continuo fazendo. Exatamente o que a gente fez até agora. Então, se você, inclusive, contar agora aqui, eu não vou ter 26 carreiras, eu vou ter 27. Esse aqui é meu último ponto que eu totalizo 26. Aqui já é o primeiro ponto da 27ª carreira. Então, como é que eu faço agora? O último ponto dessa última carreira dessa bolsa, as duas últimas fileiras dessa bolsa, vai ser uma fileira de pontos baixíssimos bem frouxinho. Eu não quero que aperte muito a boca da minha bolsa, só quero dar um acabamento, porque depois a gente vai fazer uma aba aqui dentro para poder prender o forro, tá? Então, como é que eu continuo? Eu pego aqui na minha alcinha de trás do ponto, com a agulha bem frouxinha, eu vou fazendo pontos baixíssimos. Se tiver dificuldade em fazer o ponto muito frouxinho, troca por uma agulha maior, tá? O que não pode acontecer aqui é apertar muito a boca dessa bolsa, senão ela vai ficar meio torta, tá? Então, a gente vai fazer aqui duas carreiras de pontos baixíssimos, vamos lá. De novo, importante, não apertem o ponto. Então, pegando sempre aqui na alcinha de cima do ponto e deixando o ponto bem soltinho. Eu estou usando a mesma agulha, porque eu consigo controlar essa tensão. Se você tiver muita dificuldade, troca, de novo, tá? Troca por uma agulha número 5, uma agulha número 6, não tem problema nenhum. E a gente vai continuar. Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras de pontos baixíssimos. Também, carreira circular, não tem fechamento. Então, dá continuidade de pontos baixíssimos. E acabando, eu já volto com vocês pra gente cortar o fio, encerrar essa fase da bolsa e começar a fase aqui de dentro, que é para futuramente a gente prender o forro. Essa fase que a gente vai fazer depois daqui, ela é opcional para quem quiser colocar forro, tá? Essa daqui vai ter forro, então eu vou fazer e vocês me acompanham. Pronto, já acabei aqui o meu último ponto baixíssimo, então eu fiz duas carreiras de ponto baixíssimos de forma circular, não fiz fechamento. Agora, já posso cortar o meu fio, puxar e arrematar, como a gente sempre faz dentro dos pontos.
Então, eu vou passar aqui dentro do meu primeiro ponto e vou voltar exatamente para onde a linha tá saindo, tá? Do ponto que a linha tá saindo. E vou jogar meu fio aqui para trás. Agora, a gente vai começar a fase da aba da bolsa, pra gente poder prender o nosso forro. Então, antes de mais nada, vamos medir aqui a nossa peça. Eu tenho aqui, de altura, a minha peça ficou com um total... Vou tentar esticar aqui o máximo possível. Até a base, ela ficou com 24,5. Até a base. E na parte mais larga dela, porque ela abre um pouco, como a gente tem mais números de pontos do que a quantidade de furos da base, essa bolsa ela não subiu reta. Ela abriu um pouco aqui, ó. Porque eu tenho uma maior quantidade de pontos na base. Se eu tivesse feito um ponto para cada furinho da base, essa bolsa teria subido bem retinha. Eu fiz mais pontos, ela abriu mais. Então, nessa parte mais larga da bolsa, que não é a base, é o corpo dela, ela ficou com 38 centímetros, tá? Então, ela ficou com 24,5, quase 25, por 38. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou arrumar aqui com... Arrumar a nossa peça. Agora, nós vamos tecer aqui dentro, nesses pontinhos daqui, ó. Nessa alcinha daqui, a gente vai fazer 2 carreiras de pontos baixos. Só que a gente vai fazer aqui dentro da peça. Então, eu vou trabalhar assim, que eu vou fazer ela caindo pra cá e não pra fora da peça. Que é exatamente aquela abinha que a gente faz e depois que a gente costurar o forro aqui dentro, ficar ficar com um acabamento bem bacana. Isso é opcional, tá? Até mesmo quem quer colocar forro e não quer fazer essa aba, a bolsa tá finalizada. Depois disso é só colocar a alça. Então, como é que a gente começa? Nós pegamos nosso fio. De qualquer ponto da bolsa, você vai pegar o seu fio, vai introduzir a sua agulha aqui, ó, de novo. Eu tenho essas 2 carreiras de baixíssimos que eu fiz e a minha última carreira de ponto baixo. Eu vou ficar sempre com essas 2 argolinhas aqui, ó. Deixa eu pegar uma agulha mais fina. Eu vou ficar sempre com essas 2 argolinhas, essa e essa. E eu vou trabalhar nessa argolinha daqui de cima, em toda a volta da minha peça, fazendo pontos baixos normal, tá ok? Então, eu vou virar a peça pra mim. E vou introduzir aqui na argolinha de cima, na mais próxima da boca da bolsa. Então, dessas 2 argolinhas aqui que a gente viu, eu vou introduzir minha agulha nessa daqui, mais próxima à boca da bolsa. Vou pegar meu fio, laçar, trazer pra cá e fechar já um nozinho pra gente começar. E eu já vou aproveitar e vou arrematando esse meu ponto daqui. Então, feito isso, já introduzo na outra argolinha, puxo e fecho um ponto baixo, sem apertar. Então, pra cada argolinha, ó,
mais próxima da boca da bolsa, não a de baixo. Eu faço um pontinho baixo. Tá ok? Ó, então, aqui a próxima. Fazendo um pontinho para cada argolinha dessa. Presta atenção para não pular ou pegar na argolinha de baixo para não ficar torta, tá? Tá fazendo um pontinho baixo, para cada uma delas. Aí, você vai fazendo um pontinho baixo para cada uma dessas argolinhas aqui. E vai circundar toda a bolsa. Depois dela maior, ela vai ficar virada aqui pra baixo. Ó. Depois que ela tiver maior, ela vai descer mais, né? Mais uma camada. Ela vai ficar virada aqui pra baixo e aqui dentro que a gente vai encaixar o nosso forro, tá? Então, por que que eu não faço assim? Porque se eu fizer virada pra esse lado, a chance dela ficar mais pra cima é maior. Então, eu quero que ela fique virada pra baixo, eu faço por aqui. Mas, de novo, você pode fazer do outro lado também, tá? É só você se adaptar. Eu prefiro fazer assim, que eu acho que o acabamento da peça, porque eu quero que ela fique virada pra baixo, fica melhor. Tá, uma manha pra vocês fazerem, ó, virem a peça assim, ó. Você já pega direto na argolinha aqui de cima, tá? Então, eu vou continuar aqui a minha peça. Chegando ali no último ponto, volto com vocês pra gente começar a segunda carreira e finalizar essa parte da bolsa, tá ok? Pronto, já cheguei aqui no último ponto, na minha última argolinha, aqui já foi a primeira que eu fiz. Aqui eu vou fazer fechamento de carreira para não deixar degrauzinho no final. Então, eu introduzo minha agulha aqui na cabeça do primeiro ponto que eu fiz, levo lá para trás. Então, passei aqui para trás, eu vou trabalhar somente com uma argolinha. Eu passo aqui, na argolinha do meio, fecho. E já vou pro segundo ponto, pegando somente na laçadinha de baixo. Somente nessa daqui, ó. Pego no meio do ponto, é mais fácil assim. Ok? Então, é esse espacinho daqui que eu vou deixar para prender o meu forro. E assim a gente continua por volta de toda essa abinha que a gente tá fazendo, a fazer pontos baixos, pegando na laçadinha no meio do ponto, né? Somente a perninha de baixo do ponto, da cabeça do ponto. E vai fazendo aqui por volta de tudo isso, sem apertar o ponto. Tá ok? Então, eu vou finalizar essa carreira e volto aqui pra gente poder fechar a nossa carreira e dar continuidade. Bom, pessoal, como sempre, mudanças de planos, né? Então, eu falei 2 carreiras, eu vou fazer 3, por quê? Porque o botãozinho que eu tenho é o maior, eu achei que fosse o menor. Então, ele aqui em 2 carreirinhas ia ficar muito apertado. Então, o meu botão imantado que eu vou colocar aqui no meio da bolsa cabe bem em 3. Então, é assim, pra vocês não falarem que é falta de planejamento. Porque que eu já fiz antes, né? Que eu não tô me planejando para dar aula. Sim, pessoal, eu me planejo para dar aula. É que às vezes as coisas mudam. E de fato eu achei que que o meu botão imantado fosse o menor. E esse aqui é o maiorzinho que tem. Então, faça de acordo com o que você tem. Se você resolver fazer essa aba para ajudar no acabamento do forro e também para ajudar a prender o botão, baseie-se pelo tamanho do botão que você tem. Então, de novo, eu estou fazendo 3 carreiras e não 2, tá ok? Essa aqui realmente foi um erro. Lá dos 20 ou 25 centímetros, é que eu falei errado mesmo. Mas eu sabia que eram 25 centímetros. Então, eu vou continuar aqui fazendo os meus pontinhos baixos. E vou aproveitar para falar com vocês exatamente sobre isso. A gente, quando dá aula, é óbvio que eu não crio uma bolsa aqui na hora com vocês. Eu crio a bolsa antes, eu me planejo, eu vejo tanto de material que eu vou usar, eu vejo qual material eu vou usar, que combinação que eu vou fazer. E às vezes a gente erra, né? Que é natural. Quando é uma bolsa que eu faço muito,
para vender ou que já faz parte da minha coleção, eu faço de olho fechado, porque eu tô acostumada já com o que acontece ou com o que deixa de acontecer. Quando é bolsa, que quando eu vejo o material eu acho que vai ficar bonito e eu quero ensinar para vocês, por exemplo, um ponto diferente, que o corpo dessa bolsa aqui é fácil, é um corpo reto, todo mundo faz. Mas esse pontinho daqui, apesar de ser super simples, é um ponto que eu nunca usei aqui no canal e eu acho ele chique, para falar bem a verdade. Ele é um ponto parecido com ponto baixo, né? Quer dizer, é um ponto super básico, mas ele tem uma pequena variação que dá um detalhezinho na peça que um ponto baixo não dá. Então, eu resolvi mostrar, essa aula é mais para mostrar a possibilidade de fazer peças básicas com pontos um pouco diferentes, tá? Então, isso aqui não foi um projeto que eu fiz, que é uma bolsa de modelo diferente, não é. Uma bolsa padrão, modelo simples. Eu só quis mostrar o ponto. E aqui, realmente, foi um engano, eu achei que meu botão fosse o menorzinho e ele é o maior. É isso, tá? Então, sim, tem planejamento, a gente se planeja para dar aula, eu separo material, eu separo o tempo, eu vejo um monte de coisas que eu preciso ver para poder dar uma aula para vocês. É que às vezes realmente a gente ou se engana, ou a gente erra, como todo mundo, ou não sai exatamente conforme o esperado, e tudo bem, não vejo problema nisso. Pelo menos para mim tá tudo bem isso. Acho que a essência da aula não é isso, a essência da aula é ensinar técnicas para vocês. Mas é isso, eu só quis dizer, eu já recebi comentário, né, em relação a algum erro, provavelmente que eu tenha tido em alguma aula, né, alguma mudança que eu tenha feito no meio do caminho, e eu já recebi comentários exatamente assim, poxa, você não se programa para dar aula? Eu me programo. Mas eu acho que pode acontecer com todo mundo, e por mim, honestamente falando, por mim tá muito bem, tá tudo muito bem. Até porque eu acho que essas críticas, independente de como elas venham, para mim elas são sempre construtivas. Eu não sou o tipo de pessoa que me importo com, poxa, falaram isso. Não, muito pelo contrário, eu procuro olhar sempre o copo meio cheio. Sabe aquela história do copo? Quando ele tá pela metade, tem pessoas que olham ele quase vazio. Eu sou do tipo de pessoa que olha o copo quase cheio. Então, por mim, tudo bem. Eu até agradeço quando vem alguma crítica para mim, independente da forma que ela venha. Eu procuro olhar sempre como uma crítica construtiva. E é lógico, assim, graças a Deus, todo mundo que me acompanha aqui sempre manteve muito respeito aqui no canal, muito respeito comigo. Eu fico muito feliz e muito grata por isso. E é isso. Então eu vou continuar aqui na minha, na minha toada de acabar minha terceira carreirinha. E não vou me alongar muito, não. Então eu vou acabar aqui a terceira carreira, já volto com vocês, para vocês verem como ficou. E a gente começar a aprender a alça, tá bom? Então, acabei aqui a minha terceira carreira. E eu vou agora fazer o fechamento. Como eu já acabei, eu só vou cortar o meu fio. Vou tirar da laçada. E vou fechar a minha carreira. Como? Vou passar esta linha aqui de baixo da cabeça desse primeiro ponto. E vou devolver aqui para onde ela tá saindo. Então, devolvi por onde ela saiu. E vou agora dar o acabamento. Peguei uma agulha aqui mais fininha para dar acabamento, só para poder facilitar puxar entre os pontos aqui. E vou agora puxando aqui entre os pontos. Para ela ficar firme. Agora, vamos só ajustar aqui o tamanho. Ó. Ficou perfeitinho, já cheguei aqui. Eu só vou agora cortar o meu fio e colar, que essa parte daqui vai ficar, essa aqui também é quando a gente começou, essa parte daqui vai ficar para baixo da aba.
Tá certo? Então, já fizemos aqui a nossa aba. Vamos arrumar aqui a mesa. Então, já completamos a nossa aba. Virar ela pra dentro. E nossa bolsa está pronta. Agora só falta a gente prender a alça e depois colocar o forro. Então, é isso aqui que eu disse pra vocês. O meu botão vem aqui. Um de cada lado, para poder fechar e ter essa margem de segurança. E quando eu prender o forro, eu vou prender o forro aqui. A costura, lógico, uma costura caprichada, mas não tem problema se ela aparecer um pouco, porque depois eu cubro. E só faço uns pontinhos de acabamento para não escapar. Tá ok? Então, agora vamos à nossa alça. A alça, o importante é a gente medir aqui o meio da nossa bolsa. Então, eu simplesmente dobrei aqui ao meio, ó. Aí, se vocês quiserem contar a quantidade de pontos, pode contar. E vou marcar aqui o pontinho da quina. Tá? Feito isso, eu dobrei aqui do outro lado assim. Feito isso, a gente vai centralizar a nossa alça, contando os pontos. Você pode colocar a alça assim, aparecendo na bolsa, ou assim. Fica a critério de vocês, a altura que vocês quiserem colocar, mais pra cá, mais pra cá. Aí, eu acho que é questão de usar o mais proporcional pro tamanho da bolsa. O que eu gosto de esconder aqui o corpo da bolsa. Eu vou colocar a minha alça, eu vou colocar desta forma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de pontos que eu tenho aqui pra colocar exatamente o centro da minha alça aqui, alinhavar pra gente começar a aprender. Então, eu tenho aqui. Aqui é o meio da minha peça. Ok? E o meio da minha alça é... Então, aqui é o meio da minha peça. E agora, a gente vai, então, alinhavar isso daqui tudinho para poder prender na bolsa. Bom, voltei já com uma alça presa, tive aí alguns contratempos, tive que parar a gravação, voltei no outro dia, já tô com uma alça presa pra gente adiantar. Agora, a gente vai aprender a outra alça juntos, pra vocês verem como eu fiz isso daqui. Então, na verdade, eu só costurei aqui, eu não usei, eu não fiz pontos com agulha de crochê, eu fiz pontos com a agulha de tapeceiro, pra só dar esse acabamentinho daqui. Que, na verdade, aqui é um vai e vem, um zigue-zague, pegando aqui na parte de trás da bolsa, pra baixo dessa aba, eu fiz um ponto de zigue-zague, uma costura simples, cobrindo todas as alcinhas da alça. Então, o que que eu fiz? Como eu já tinha começado ali do outro lado, que a gente até colocou isso no vídeo, eu medi exatamente o centro, eu contei aqui os meus 38 pontos, peguei meu 19º ponto, medi com o centro e prendi a nossa alça. Já pode até tirar esse daqui, porque agora eu vou prender a alça me baseando nessa daqui. Na verdade, quando eu tenho o número par de pontos, eu contei aqui, a gente tinha 38 pontos. Não é o 19º o meu meio, é entre o 19º e o 20º. Então, para contar exatamente o meio, eu tinha que ter um número ímpar. Por isso que eu não vou agora contar. Eu já contei para saber mais ou menos onde era o centro, eu coloquei a primeira alça. Agora, a segunda alça, eu me baseio pela primeira, para não ter risco de a peça não ficar torta, tá? Então, eu pego aqui a frente da minha alça, que eu vou determinar que é esse lado daqui, e vou centralizar de acordo com a minha alça aqui de baixo. Aí, eu vou pegar, então, a minha agulha de tapeceiro,
o meu fio. Eu vou cortar um pedaço desse fio pra gente poder costurar. Um pedaço... Normalmente eu pego 3 vezes o tamanho do espaço que eu tenho e vou passar aqui pela minha agulha. Ok? Então, agora que ela tá já centralizada pela outra alça, eu seguro ela aqui. Vou levantar essa minha abinha aqui de trás, que eu vou costurar por baixo dela. E já prendo pelo menos o primeiro ponto. Eu vou até desentortar aqui, ó. E vou pegar aqui por baixo, vou passar já em qualquer lugar aleatório, tá? Saindo em algum ponto, eu quero sair com a minha agulha aqui. Então, vou passar aqui por baixo. Sair aqui. E vou puxar. Deixando uma margem de segurança ali atrás. E vou passar agora por cima dessa abinha daqui e voltar pra minha bolsa. Se vocês estiverem usando essa alça, é mais ou menos assim que vocês vão conseguir costurar, tá? Porque ela não tem furo, não tem nada. O tipo de alça é o que se permite fazer mesmo. Passei lá pra trás. E eu continuo olhando se a minha bolsa tá centralizada com a alça de lá. E se ela não tá escapando daqui. Então, cada pontinho que eu faço, eu vou ajeitando minha alça. Então, passei aqui, agora eu volto com a minha agulha aqui atrás, que eu quero sair aqui. Então, nessa caminhada pra cá, eu vou sempre pular uma alcinha dessa daqui. Depois eu volto cobrindo as alcinhas que não foram feitas. Vocês vão entender agora na prática. Então, eu volto aqui. E vou passando a minha linha de costura. Ó, a alça vai meio que saindo do lugar e eu vou arrumando ela. O importante é elas estarem centralizadas. Vamos arrumar aqui a bolsa. E agora, eu desci aqui, eu quero sair exatamente com a minha agulha aqui. Então, eu venho aqui atrás e procuro um espacinho pra sair com a minha agulha aqui. Puxo pra ajustar, entro com a minha agulha aqui, no espacinho do lado, venho aqui pra trás, puxo. Ó. E assim eu vou fazendo até chegar aqui, ó, ela já entortou. Eu preciso arrumar a minha alça para que ela fique retinha. Então, cada ponto que eu faço, eu preciso ficar atenta para saber que ela não tá fazendo isso daqui. Então, quando chegar aqui no meio, ela vai ficar bem presinha, porque ela não vai girar mais. Mas aqui nesse comecinho, a tendência dela é ir fazendo isso daqui. Então, vou sempre olhando, arrumo minha abinha, olho com a alça lá de trás, vejo se tá ok, vejo se essa distância aqui tá mesmo, ó. O pouquinho que sobrou aqui, se tá sobrando aqui. Tá? Então, vamos continuar aqui. Vou levantar minha abinha aqui de trás. Desci aqui, agora eu quero sair nesse pontinho do lado. Venho aqui atrás. Pronto, já cheguei aqui. E agora a gente vai voltar para cobrir essas tirinhas da alça que ficaram descobertas e ficar exatamente como esse lado aqui, com todas as tirinhas cobertas. Tá ok? Então, é só voltar da mesma maneira, agora colocando nas alcinhas, né, nas tirinhas que estão descobertas. Então, eu saí com o meu fio aqui, não cortei nem nada, agora eu só volto. E continuo, ó. Então, introduzi aqui.
Pronto, prendemos a nossa alça, ó. Agora a gente só vai dar acabamento e colocar o nosso botãozinho imantado aqui. Então, vamos à colocação do nosso botãozinho imantado. A mesma coisa, eu vou respeitar aqui o centro da alça, que vai ser aproximadamente o centro da bolsa, é lógico, já que a gente mediu a primeira vez. Então, eu vou prender o primeiro aqui, e eu pego também, quem me acompanha já sabe também, que eu sempre pego o fio que eu tô tecendo, se for um fio de poliéster, porque o náutico, infelizmente, não dá pra fazer isso. Eu pego o fio que eu tô tecendo e desmancho pra aproveitar a... Mas aqui prendeu. Pra aproveitar a mesma linha, pra dar um acabamento bacana e não ter problema de ficar aparecendo. Então, vamos tentar aqui. É sempre assim, né, gente? Quando a gente não quer que a peça desmanche, ela desmancha. E quando a gente quer, ela dá nó. É uma beleza. Mas tudo bem, vai na persistência que dá certo. Então, eu não sei se eu já falei pra vocês, quando a gente vai colocar uma linha, ainda mais essa linha que desfia bastante numa agulha de costura normal, que é uma agulha mais fininha do que a agulha de tapeceiro, não tente colocar a linha na agulha, segura bem na pontinha a linha e traz a agulha pra linha. Costuma dar certo, tá? E agora, a gente vai, então, prender o nosso botãozinho. Agora, a gente vai pegar de volta aqui nossa bolsa, abrir a abinha, centralizar nosso botão de novo. Tá centralizado, vamos segurar. E essa costura, ela fica mais fácil, porque eu posso fazer... o acabamento vai ficar aqui pra dentro, eu não vou ter preocupação do quanto tá aparecendo, mesmo sendo a linha que eu fiz a bolsa, eu não vou me preocupar com isso. E o segredinho de você costurar com fio de poliéster é esse, quando você for passar a agulha, coloca sempre o dedo entre os dois lados da linha, porque se elas juntam, ó, ela vai empelotando, ela vai dando nó. Então, molhar é um segredinho para ajudar a deixar ela mais esticada. E coloquem o dedo no meio dela, ó. Mesmo assim, ó, tem que dar uma esticada de novo, porque ela vai puxando. Tá legal? A gente vai fazendo, então, a nossa costurinha básica. Prendendo o nosso botão imantado. Pronto, já prendi um lado. Eu pego o meu botãozinho pra gente não colocar no lugar errado e coloco aqui onde ele tem que ficar, né? Onde ele vai prender. E arrumo a minha bolsa. Exatamente onde tem que ficar a alça e não ter risco de ficar torto. Aí eu seguro a cabecinha dele, que tá solta, abro e venho segurando, ó. Entendeu? Que eu sei que ele vai ficar no lugar certinho. E costuro exatamente como a gente fez aqui desse lado. Passando de um lado pro outro, colocando sempre o dedo no meio da linha, para evitar que ela dê nó. Pronto, então, botões presos. Ficou bem centralizadinho. E é isso, agora só falta colocar uma tagzinha e o forro. Como vocês já sabem, muitas pessoas
me mandam comentários, ah, mostra o forro, como é que você coloca o forro? Gente, eu não vou mostrar porque eu não tenho técnica para ensinar. E a minha intenção aqui é ensinar vocês a fazer e não dar um jeitinho. Então, eu coloco o forro da maneira que eu aprendi, mas não é uma técnica de costura, é um bom senso. Eu pego uma máquina caseira, né, corto de acordo com o tamanho da minha peça e depois eu costuro à mão aqui em cima. Então, eu tenho já, acho que 1 ou 2 vídeos aqui no canal que eu mostro. Mas eu também já recebi muitos comentários, ah, não é assim que se coloca forro, isso não é técnica. Então, assim, é um fato, eu não sou costureira. E eu não quero ensinar vocês a dar um jeitinho. Eu quero ensinar vocês alguma coisa que eu saiba fazer e que eu possa passar corretamente para vocês a técnica. Então, me perdoem, quem pede para eu ensinar a colocar o forro, eu sempre respondo, gente, eu não sou costureira e tal. Eu peço desculpas para vocês, não é de propósito, mas é um fato. Quando eu recebi esse comentário, é um fato. Eu não sou costureira, então eu não vou ficar ensinando alguma coisa que eu não sei ensinar, lógico. Tá? Mas é fácil. Escolham aí um tecido bacana, um tecido que eu aconselho colocar para forro de bolsa é o Tricoline. Tricoline é um forro, o custo-benefício dele é muito bom, é um forro que dura bem. Tecido de tapeçaria também é muito bom, jacquard, enfim, tecidos grossos também são muito bons pra gente usar como forro. E aí, escolha alguma coisa que combine aqui. Por exemplo, aqui eu vou colocar um forro bege, meio café com leite, na verdade, que vai combinar bastante com a peça, tá? Mas eu mostro pra vocês a foto dessa bolsa com forro. Eu tenho certeza, gente, se vocês fazem o crochê, eu tenho certeza que vocês vão ter habilidade para colocar o forro de uma forma super exemplar, tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa bolsa. Eu fiz, é uma bolsa grande. Ah, a gente não tirou a medida, né? Vamos medir aqui. Vamos medir aqui o final dela. Então, a parte mais larga da bolsa, que é aqui, ficou com 39. A parte mais larga da bolsa ficou com 39 centímetros. De altura, deixa eu começar a colocá-la de pé, né? De altura, essa peça ficou com quase 25 centímetros. Então, é uma bolsa considerável, né? Um tamanho muito bom, cabe muita coisa. O forro delas você pode... Ah, bom, você também pode fazer o forro em crochê, que eu já ensinei a vocês, que é baba, mega fácil. Você pode começar o forro por aqui, por essas alcinhas daqui, ou até mesmo aqui nessa abinha, por essa segunda alcinha daqui. Essa aqui eu não aconselho começar na primeira, não. Comecem na segunda, que eu acho, particularmente, que dá um acabamento melhor, tá? E se você fizer um forro de tecido, faça um forro com bolso, pelo tamanho da bolsa. Vale a pena e dá um valor agregado bem legal na sua peça, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Deixem seus comentários. Como eu sempre digo para vocês, a interação de vocês comigo aqui no canal é extremamente importante, porque o YouTube entende que meu vídeo tem engajamento, que ele é interessante. Então, ele vai distribuir para mais pessoas e vai me incentivar mais a fazer mais conteúdos para vocês. É lógico, vocês sabem que os conteúdos que eu coloco aqui no YouTube são conteúdos gratuitos. O que o YouTube paga pra gente, que na verdade não é o YouTube, são as propagandas, é muito pouco, vou falar que é centavos, mas que com o volume vai me ajudar a manter, então, esse tempo que eu reservo para fazer essas aulas gratuitas para vocês. Então, eu espero que vocês compreendam isso, se vocês puderem me ajudar, sempre dando um joinha, compartilhando o meu vídeo, fazendo comentários, é uma super ajuda, tá? Então, mais uma vez, super obrigada. Se você não for inscrito, já se inscreve. Se você não me segue lá no Instagram, já começa a me seguir, que eu tô sempre postando novidades. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo.